Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz, tem vez, chega mais. E esse não é o Arena do Futuro, é o Conexão, mas que também te convida para chegar mais perto e tá com a gente, com certeza, participando, fazendo acontecer, não é, Chapolin? Com certeza, Bia. Boa noite, tudo certo? Boa noite, tudo certo. E você? Correu hoje? Hoje não, menino. Mas daí depois te conto por que eu não corri, mas tá bom. A semana tá corrida pra mim. Tá corrida, não no muito sentido corrida. esportivo, mas no sentido de trabalho. Mas isso é bom. Tem que fazer alguma coisa, não pode ficar parado. Exatamente. Hoje o Conexão te chama para bater um papo muito sério aqui sobre saúde, né? Já que você falou de corrida e tal, a gente vai até citar o exercício físico, a alimentação, mas a gente vai falar sobre câncer na juventude. Aliás, o tema de hoje é câncer, uma pausa na juventude. Por quê? Porque quem imagina que na juventude a gente vai pegar uma doença, né? Ainda mais um câncer, a gente nunca sabe. Mas a gente quer bater esse papo com você, porque tem muita coisa legal que a gente precisa saber, se precaver e quem sabe um dia se receber esse diagnóstico, né? Que Deus nos livre disso, mas a gente precisa encarar de cabeça erguida, é por isso que a gente quer conversar sobre isso. Exato, Bia. Muitas vezes a gente imagina aí a galera que é jovem, faz atividade física, mas tem um problema como esse, acaba descobrindo um câncer. Será por que isso acontece? Sendo que tem uma vida aí, de repente, saudável. Muitas vezes a gente acha que é saudável, mas nem sempre é. Exatamente. Então, você pode participar com a gente, tá bom? facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Insta também, @PGConexão. E o nosso WhatsApp, que é o 12981353043. Vamos lá, Chapolin? Vamos lá. Então, vamos lá. Senta aqui com a gente, porque o programa só tá começando. Seguinte, hein? Aqui hoje no Conexão a gente vai receber dois convidados super especiais, são doutores especializados na área aí, um de oncologia, o outro também na área de cirurgia médica e eles vão conversar aqui com a gente sobre esse assunto tão sério, tão importante, no corre-corre da vida. A gente trabalha, a gente estuda, a gente acaba se estressando, a gente acaba, quem sabe, até negligenciando a nossa saúde por conta desse corre-corre da nossa vida, né, do dia a dia. Então, a gente precisa realmente ficar atentos aí a esse assunto tão importante que é o câncer. O que é câncer? Às vezes a gente fala, nossa, né, o câncer eu não quero saber muito disso porque nunca vai acontecer comigo, já aconteceu lá, não sei aonde, com um amigo do amigo do amigo, mas a gente se esquiva disso, né? Então, a gente acaba não se orientando adequadamente. Mas o Conexão te chama para um bate-papo super legal, tem? Diz aí para você agora. Conhece alguém que já sofreu de câncer? Conheço a sogra do meu irmão. Já, o cunhado meu. Mas conheço que até já faleceu. Meu ex-marido morreu de câncer. Sim, meu avô faleceu de câncer. Não conheço, eu já ouvi falar muito. Ela sofre até hoje, né? Por causa que ela está em processo de tratamento. Já vi dizer, mas na minha família não, já. Eu conheço meu pai. Meu pai sofreu de câncer no estômago. E o que você sabe sobre a doença? Pouca coisa, não sei como se pega, não sei nada. Só o sofrimento da família, né? Depende do estágio, né? Pode ser maligno, benigno. Quanto mais antes se cuidar, você tem mais chance. Né? Sinceramente, nada, minha filha. Nunca me preocupei assim, de ler, de estudar alguma coisa. Não sei ainda nada a respeito ao câncer, o que causa, né? Talvez você consiga a cura e talvez não. Não sei muito não, porque eu não me aprofundei muito, assim, pra ver como que é. Mas, assim, quando eu fiquei sabendo da notícia dela, eu comecei a procurar estar mais perto, conhecer mais ela, saber como está o processo. Eu tive conversa com o médico, ele tem muita amizade com esse câncer, tipo de um vulcão, ele fica dormindo. Se um dia ele se estourar, se tiver, já era. Não tem o que fazer. É isso que eu sei de câncer, é isso aí. Então, no meu caso, no caso do meu pai, graças a Deus teve tratamento. Né? Ele fez uma cirurgia de grande porte, mas hoje ele está aí bem, faz acho que 7 anos já. Faz acompanhamento, não dá mais nada, mas sim, teve tratamento. E aí, o que você sabe sobre o câncer? O que você já ouviu falar sobre ou você tem alguma dúvida? Você pode escrever aqui pra gente, tá bom? Conhece alguém que se tratou de câncer, se curou do câncer? Você pode escrever aqui pra gente, colaborar e vai tocando o barquinho até o final aqui do Conexão, tá bom? facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem também o nosso Insta, @PGConexão e o nosso WhatsApp, que é o 12981353043. Pra gente falar sobre câncer na juventude,
Está aqui agora um parceiro do Conexão, doutor Gilton. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Bianca? Legal ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Os seus pais também vieram, né? Estão te assistindo. Pois é, fizeram fazer uma companhia na pequena viagem. Legal, muito bom. Legal você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, viu? Dispõe. E com a gente também, direto do Rio de Janeiro, não sei se a gente já consegue colocá-lo na tela, mas ele está por Skype. Não pôde estar aqui, infelizmente, mas a tecnologia nos ajuda. O doutor Leandro, tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao Conexão. Com vocês aí. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Muito bom. Para quem não sabe, o Leandro já veio aqui na Novo Tempo participar de alguns programas. Ele é esposo da Rafaela Pinho. Obrigada, Rafa, também por ter cedido aí o Leandro esse tempinho, né? A gente sabe que sua agenda é super lotada aí, Leandro, e você tão prontamente atendeu o nosso convite. Obrigada, tá? Muito obrigado pelo convite. Ótimo. Bom, para a gente começar a conversar sobre isso, até já começo a pergunta com o Leandro, já aproveitando a conexão aqui. O que a gente precisa saber sobre o câncer, né? Porque o jovem, ele geralmente fala assim, câncer, está tão distante, é uma realidade tão distante de mim, eu sei de um amigo, do amigo, ou tio, tia, e eu não sei o que é o câncer de fato. Eu acho que é legal a gente falar o que é essa doença, quais são os principais sintomas, a gente vai falar de tratamento também, mas o que é o câncer, Leandro? Você que é especialista. Todo paciente, sempre na primeira vez que entra no meu consultório, sempre faço a mesma pergunta, se sabe o que é câncer. E a esmagadora maioria realmente não sabe o que é a doença. O câncer, na verdade, é um conjunto, né, de doenças e todos eles são causados por uma mesma situação, que é uma mutação em uma célula. O nosso corpo é todo constituído de diversas células, né? E uma célula, existe uma mutação nesse DNA, que é o material genético da célula, e ela perde o controle. Então ela começa a se multiplicar de uma forma indefinida, até virar um tumor, até virar uma massa, né? Então, na verdade, é uma célula que é produzida pelo nosso organismo, mas ela não é própria. E além dela perder a capacidade de morrer, ela acaba escapando do sistema de defesa. E por isso que o câncer é o nosso grande dilema, né, do século, na verdade. Olha aí, a gente sempre procura a tal da cura do câncer, né? A medicina freneticamente está aí avançando em pesquisas e tudo mais, né, Gilton, para procura da cura do câncer, né? Está avançando nessa área? Como é que está essa questão? Sim, hoje em dia tem várias formas de tratamento, né? Tem diversos tipos de cânceres. Isso é uma coisa também que é legal a gente falar para o nosso telespectador. Outros mais, exatamente. Né? Olha uma coisa engraçada. Às vezes, o câncer ele pode atingir diversos órgãos, né? Então, qualquer célula que se multiplica, praticamente, ela pode virar um tumor maligno, como o Leandro muito bem disse, que tem a capacidade de infiltrar os tecidos, às vezes mandar as células distantes, que a gente chama de metástases, né? E cada tipo tem um comportamento completamente diferente, e mesmo um tipo, por exemplo, câncer de intestino, que é uma das principais coisas que eu particularmente trato, a gente vê o tumor de intestino, ele está ali, às vezes tem coisas muito semelhantes, mas a evolução dos pacientes é muito diferente. E cada vez mais a gente procura olhar para o câncer com uma forma individualizada daquele paciente. Olha, interessante. Então, por exemplo, tem alguns testes, por exemplo, no câncer de cólon, por exemplo, se aquele tumor expressa um tipo de proteína, você vai dar um tipo de quimioterápico específico. Se não tiver, você não pode dar. Então, a tendência, por exemplo, é que talvez no futuro, não muito distante, a gente pegue um tumor e faça um perfil assim, olha, para esse tumor a gente vai dar esse e aquele outro quimioterápico. Olha só que interessante. Então, a gente está vendo um avanço aí de pesquisas, de casos e tratamentos em relação à doença. Agora, o Leandro também está conectado aí com a gente. A Pauline também já está recebendo as mensagens aí. Daqui a pouquinho a gente vai mandar um alô aí para você que está mandando as mensagens, interagindo aqui com a gente. O Leandro falou que é câncer. O Gilton colocou aqui o avanço já da medicina em relação à cura e tratamento do câncer, né? Agora, a gente está percebendo que há um aumento de incidência, de números de casos de câncer na juventude, Leandro. Tem alguma coisa acontecendo aí? São hábitos?
O que é que está acontecendo com essa juventude que cada vez mais a gente está propenso a pegar doenças como câncer? Então, essa pergunta é uma pergunta muito complexa. Realmente, existem dados que documentam o aumento do câncer em algumas faixas etárias, e principalmente em alguns deles. O INCA mesmo, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele dá alguns dados de aumento na faixa etária infanto-juvenil, principalmente em relação aos cânceres hematológicos, como leucemia e linfoma. Numa faixa etária também um pouquinho mais avante, a gente vê também o aumento do colo retal, por exemplo, e o colo uterino aqui nos países subdesenvolvidos. Agora, o que chama mais atenção é o aumento do câncer de cabeça e pescoço nos jovens, principalmente relacionados ao vírus HPV. Então, muitos desses cânceres, né, que nós temos a documentação do aumento, nós não temos uma causa específica, o porquê que está aumentando. O câncer cabeça e pescoço, nós já vimos que, na verdade, o vírus HPV é um dos grandes causadores, né, da doença e do aumento dessa incidência na faixa etária juvenil. Olha que interessante. Então, tem cuidados aí que a gente precisa começar a ter desde cedo, né, Chapa? Eu quero saber aqui do Gilton e do Leandro, uma questão que tem muito a ver com a gente, com essa faixa etária que é da juventude, né? A gente, não só os jovens, hoje em dia todo mundo está nessa onda do fast food, né? Os alimentos, a gente não tem mais muito tempo para preparar os alimentos, então a gente fica muito industrializado, né? Esse tipo de alimentação, ele pode transformar, de repente, incentivar um aparecimento de um câncer? O nosso estilo de vida pode proporcionar um câncer? Como que é, Gilton e Leandro? Isso é uma coisa bastante interessante que vocês estão colocando. Cerca de 50% dos cânceres, eles aproximadamente têm a ver com o nosso estilo de vida, com os nossos hábitos. Ou seja, se nós tivéssemos hábitos diferentes, talvez a gente pudesse não desenvolver aquele tumor. Lógico, é multifatorial, né? Então, o principal vilão, do ponto de vista de estilo de vida, é o tabagismo. Cerca de 20% de todas as mortes por câncer, elas estão ligadas, de alguma maneira, ao tabagismo, que predispõe a uma infinidade... Quantos por cento, só por exemplo? 20%. É uma estatística americana. Mas, assim, um valor significativo de você ver. Se você não fumar, você vai reduzir significativamente o seu risco. E você falou de alimentos. Recentemente, a OMS colocou o uso de carnes processadas como um fator de risco semelhante até ao tabagismo também, como um fator importante de desenvolver. E tem outros fatores também, obesidade, sedentarismo, uso de álcool. Eu até coloco isso porque eu tive uma tia, Bia, que ela faleceu por causa de câncer de mama, né, há muitos anos atrás. Eu lembro que naquela época, eu devia ter, eu acho que uns 7 anos, 6 anos talvez, não se falava muito de câncer, ninguém ouvia muito falar de câncer. Ou era doença ruim, né? Era um negócio, nossa, a pessoa tem câncer, a gente tinha medo de contrair o câncer, mas isso não... Né, porque naquela época ninguém conhecia muito, isso nos anos 80 e alguma coisa, e a gente vê hoje tantos casos de câncer, porque deve ter alguma coisa a ver com o nosso estilo de vida hoje, né, Bia? Exatamente, com certeza. Inclusive, quero ouvir... Desculpa, Gilton, deixa eu só colocar o Leandro aqui rapidinho, até para saber a opinião dele em relação ao nosso estilo de vida. O Chapolin citou os industrializados. O Gilton colocou uma informação legal aqui, que 20% dos casos de câncer são relacionados ao tabagismo. Dos óbitos por câncer. Dos óbitos por câncer. E tem algo também que vai junto com o tabagismo, que é a falta de exercício físico, é o sedentarismo. Muitos jovens não praticam exercício físico, né, Leandro? Exatamente. O Gilton ele colocou perfeitamente aí os fatores de risco, né, desenvolvimento de câncer, e a OMS ela deu um dado muito interessante há pouco tempo sobre o sedentarismo, que na verdade o sedentarismo ele é equiparado ao tabagismo, né? Então, na verdade, a falta de atividade física ela está muito relacionada com a obesidade e outros fatores de riscos, né, para o desenvolvimento da doença. E não digo só em relação à prevenção do câncer. A atividade física, hoje em dia, ela é usada como terapêutica também, como tratamento, como um adjuvante, né, do tratamento.
Inclusive, os nossos pacientes que fazem quimioterapia ou mesmo apresentam um cansaço por conta da doença, nós prescrevemos, entre aspas, atividades físicas para poder melhorar a situação. Eles acabam se sentindo muito melhores, tanto pelos sintomas e também a própria doença. Nós vimos que em alguns tipos específicos de tumores, os pacientes acabam vivendo mais e tendo uma qualidade uma qualidade de vida muito melhor, né, com a prática de atividades físicas. Então, hoje em dia, realmente nós temos um embasamento teórico que corrobora a atividade física como um grande aliado à saúde. Agora, o Chapolin colocou aqui a alimentação industrializada, Exato. né, Chapa? O que você tem para falar para a gente sobre isso, Leandro? E os fast food também, os né? Os fast foods estão acabando com a juventude aí? Na verdade, não somente os fast foods ou os industrializados, mas, na verdade, uma má alimentação. Ou seja, um baixo consumo de fibras, de frutas, verduras, de antioxidantes. Está muito relacionado a alguns tipos específicos também de tumores, né? Nós já conseguimos linkar, por exemplo, esse estilo de vida e essa péssima alimentação, principalmente a ocidental, né, que é exatamente com os fatores que você abordou aí, Bianca, como mama, próstata e o câncer coloretal, eles estão intimamente relacionados a uma má alimentação. Não somente a isso, né, mas é um dos fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Muito bem. E Gilton, você ia fazer um comentário antes de eu te cortar aqui? Desculpa. Não, um estudo que foi publicado em 2009, bastante interessante, que eles pegaram populações e pegaram 4 fatores de risco, né? Tabagismo, obesidade, sedentarismo e má alimentação, em relação à alimentação. E eles viram que aquelas pessoas que não tinham aqueles fatores de risco, ou seja, não fumavam, não eram obesos, faziam atividade física e tinham uma boa alimentação, eles tinham 30% a menos risco de câncer do que aquelas pessoas que tinham aqueles 4 fatores de risco. Olha só. Então, assim, um dado, eu achei super interessante esse estudo, porque ele mostra realmente como o nosso estilo de vida, ele influencia. E às vezes o jovem, ele pensa assim, não, eu sou invencível, né? Nunca vai acontecer comigo, posso tudo, mas ele não pensa que os anos vão passar e ele vai pagar um preço lá no futuro. Com certeza. Então, às vezes, o resultado não vem hoje, mas pode vir do futuro. Agora, tá chegando bastante perguntas aqui e é óbvio, porque quando a gente fala de saúde, realmente envolve bastante a galera. Eu quero fazer só uma pergunta aqui em relação ao coração. Estão dizendo assim, ó... Já ouvi questões de que não há casos de câncer, ou nunca ouvi falar de câncer no coração. Eu também desconheço isso, assim. Nunca ouvi falar também. E aí, o coração não pega câncer? Como é que é? Não está vulnerável a isso, Leandro? Não, na verdade, nós temos sim. Nós temos alguns casos de câncer de coração, sim. É muito raro, mas realmente tem alguns casos. Existem casos raríssimos na literatura de metástase, né, para o coração, mas realmente são coisas muito específicas, muito raras. Mas nós temos sim cânceres originados do coração. Nossa, mas qual o motivo dessa raridade, assim, em relação É uma baixa incidência, na verdade, né? Alguns tipos de cânceres não ser o motivo, né, real para isso, mas são tecidos que, entre aspas, geram menos cânceres, né? Menos tumores. Né? E o coração realmente é um deles. Mas tem sim. Tem tipo de câncer de coração específico. Bom, então, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Como você tirou uma pergunta muito sábia, eu podia até analisar, de repente, olha, falando bobeira, podia até, de repente, analisar, não sei, Leandro, se dá para analisar, então, rapidinho aí, analisar o tecido, esse tecido do coração que é diferente, tem menos incidência de câncer, para saber se dá para aplicar isso para os outros tecidos, tem como fazer alguma coisa assim ou não? Ou estou viajando aqui? Chapolin também, além de publicitário, ele é médico, sabe, Leandro? Ele é fera. Chapolin realmente não tem como. Não tem como porque quando a gente fala de câncer, né, são tecidos completamente diferentes. Então, biologicamente, esses tumores são muito diferentes entre si. Quando a gente está falando de um câncer, por exemplo, no esôfago, é completamente diferente de um câncer de cabeça e pescoço, que é o diferente de um câncer de pele,
que é diferente, por exemplo, de um câncer de canal anal, ou um câncer de vulva, ou de pênis, ou de mama. Biologicamente falando, eles são completamente diferentes. Por isso que muitos pacientes chegam com uma fórmula mágica na cabeça, que às vezes joga no Google, vê alguns tipos de quimioterapia, e às vezes eles chegam até falando, olha, eu quero aquele tipo de quimioterapia que eu sei que funciona. E na verdade isso aí é uma inverdade. Cada tipo de câncer a gente trata de uma forma completamente diferente do outro. Eu retiro minha pergunta, então. Colocar na mesma página. Não, foi super pertinente sua pergunta, eu acho. Acho não, tenho certeza. Obrigada, viu, Leandro, pela explicação. Mas aqui agora tem presente do coração, Tem né, presente. Chapolin? E tem uma pessoa, Bia, que está de férias hoje. Eu quero mandar um abraço especial. Manda ver. Ela é enfermeira no Hospital São Francisco, a dona Eunice Bonafé. Olha aí. Mãe do meu amigo Bonafé, está lá assistindo a gente pela primeira vez. Que beleza, hein? Inclusive, eu acabei de descobrir, eu acho que provavelmente ela que vai fazer ali, vai estar na equipe de médicos que vão fazer o parto da minha esposa. A Nina eu espero que tá dê sorte de ser a dona chegando, Eunice, porque vai ser lá no Hospital São Francisco, aqui em Jacareí, e provavelmente pode ser, ela trabalha nessa sessão de partos, então pode ser que seja a dona Eunice. Então, Tomara que seja a dona Eunice. tomara, então. vamos torcer para a dona torcer. Eunice. Um grande abraço para a dona Eunice, que está de férias assistindo a gente, um grande abraço. E cuida bem do seu filho aí, que às vezes ele dá um pouquinho de trabalho pra gente, viu? Olha só, tem presente agora e você pode adquirir, você pode entrar em contato com a gente. Agora tem a nossa novidade, você pode ligar no telefone que está embaixo na sua tela e pedir por telefone o nosso estudo bíblico. Mas se você ainda é dos modos antigos, o antigo é o telefone, na verdade. Mas se você quiser pedir pela internet, pode entrar no nosso blog, o endereço está aí, faça o seu cadastro, você vai receber inteiramente gratuito na sua casa esse presentaço aqui do programa Conexão. É só entrar em contato com a gente e a gente vai ter o maior prazer de enviar para você inteiramente gratuito. A gente vai para o intervalo e volta já. Eu sou Laís Terentim, de São José dos Campos. Estou aqui para convidar vocês a seguirem Conexão Jovem no Instagram, @PGConexão. Segue lá. Beijos!